contra a nação de Israel, e nós fazemos parte, da promessa de Deus para com Israel como nação, e nós somos o Israel espiritual de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos ficaram assim surpreendidos, pelo fato de que Israel foi apanhado de surpresa, justamente como já foi dito esta noite pelo diácono Nailton, em um dia de feriado lá da nação de Israel, onde se comemora, foi uma das festas que foram deixadas por Deus para fazer alusão ao livramento, à proteção de Deus durante a peregrinação do povo em meio ao deserto. E o inimigo, o Hamar, aquele grupo terrorista, apanhou a nação de Israel, pelo menos parte dos judeus, dos servos de Deus, de surpresa, Não se tinha relato de que o inimigo havia ultrapassado a faixa de Gaza e cometido tão grande sacrilégio. Então, enquanto muitos deles estavam retornando da festa, principalmente jovens, foram apanhados nas ruas. Alguns tiveram as suas vidas ceifadas, aproximadamente, pelo menos a primeira contagem, 1.000 israelitas foram atingidos, feridos, porque conseguiram correr, fugir, mas, se não me falha a memória, 200 deles foram mortos, foram assassinados. É claro que Israel já começou uma ofensiva, como uma resposta. Todos nós sabemos muito bem do poder bélico que há na nação de Israel, mas acima de tudo existe a mão de Deus estendida sobre Israel. Glória pra Deus. Israel, apesar de ser um país pequeno, está no centro do mundo, e isso é estratégico, principalmente no aspecto escatológico, porque o Senhor vai retornar e ali Ele vai anunciar, um grande acontecimento. E a igreja precisa estar alerta, irmãos, quanto a isso, porque isto é o cumprimento das promessas de Deus. Eu estava vendo de que a ONU, ela é contra os assentamentos que estão sendo feitos em Israel. Há 20 anos atrás, eu estava vendo um documentário, tinha 35.000 israelitas, judeus, que haviam ocupado aquelas áreas. E depois de 20 anos, já passa de 735.000 judeus que começaram a ocupar aquelas áreas que estão em conflitos. E o premier, o Benjamin Netanyahu, ele conhece muito bem dessas promessas de Deus para com a nação de Israel. E ele não está abrindo mão de que os judeus possam ocupar aquelas terras. Mas várias nações têm se levantado contra esta decisão. E isto não é outra coisa senão uma briga religiosa, para que a vontade de Deus ela possa ser cumprida. Quem crê que Deus ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Então, o Salmo de número 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, por onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Verso 6 em diante diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós vamos neste momento, meus irmãos, como
como eu estava dizendo, o inimigo literal, o Hamá, apanhou um grupo de israelitas de surpresa. E assim age o inimigo das nossas almas. Nós só estamos aqui porque Deus verdadeiramente tem nos guardado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia diz que ele anda como leão. Ele não é leão, mas ele anda como leão, não é? Rugindo. Ele faz as suas caretas. E se o crente der brecha, ele quer destruir, não é? Como uma fera que traga a sua presa. Mas nós vamos orar por Israel. Vamos orar para que a justiça de Deus ela possa ser exercida sobre a nação de Israel. Ore comigo, levante as suas mãos nesta noite e vamos de forma